Vem cá, você sabia que em 2024 foram ajuizadas 2 milhões de novas ações trabalhistas no Brasil? E aqui vai a pergunta que não quer calar. Será que a sua empresa está protegida ou você está dormindo em cima de uma bomba relógio? Uma bomba relógio trabalhista que pode explodir a qualquer momento, hein? Bom, então vem comigo que eu vou tentar te explicar uma coisa aqui. Eu sou o Ricardo Azevedo, advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista há 18 anos. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o compliance trabalhista. E por que a sua empresa precisa ter isso urgente, pessoal? E olha, eu sei exatamente o que você está pensando. Você está pensando assim, doutor, mas minha empresa é pequena, isso não vai acontecer comigo. Ou então, eu pago tudo certinho, não tenho nada a temer. Eu já ouvi também falar assim, compliance é coisa de empresa grande, eu não preciso disso não, tá tudo certo. Bom, se você pensa assim, você está perigosamente enganado, meu amigo. É verdade, tá? Então assim, vem comigo aqui, fica aqui até o final desse vídeo, que eu vou te provar isso agora. Deixa eu te contar uma coisa. Eu atendo diversos empresários todo mês, por vídeo, pessoalmente aqui no escritório. E uma das frases que eu mais escuto aqui no escritório é o seguinte: caramba, doutor, eu não sabia que isso era ilegal. Né? Ou então ele fala assim, eu ouvi falar, mas eu sempre fiz assim, né? Nunca deu problema, meu pai já fazia isso, eu venho fazendo. Pois é, pessoal, mas até que chega uma hora que dá problema. E quando dá problema, meu amigo, aí a conta fica cara, fica alta. Então assim, você já passou por alguma dessas situações? Você tem funcionários que trabalham mais de 8 horas por dia, mas não registra as horas extras direito. Por exemplo, você tem aquele colaborador que bate o ponto, mas na verdade ele trabalha em home office e você não tem nenhum controle de jornada dele, né? Ou você descontou um vale-transporte de um funcionário que estava em home office, ou sei lá, você tem um estagiário fazendo trabalho de funcionário efetivo, ou você demitiu alguém que não pagou e não pagou as horas, não pagou as verbas rescisórias no prazo correto, ou os valores direito. Você tem um funcionário terceirizado fazendo atividade fim dentro da sua empresa. Então é o seguinte, meu amigo, se você respondeu sim para pelo menos uma dessas questões que eu te passei aqui, você está correndo um sério risco. E o que é pior, às vezes você nem sequer está sabendo disso. Está acontecendo na sua empresa e você nem sabe. Ou você sabe e acha que não está errado. Deixa eu te falar uma coisa que vai te chocar. A maioria dos empresários que me consultam ou chegam aqui no escritório com ações trabalhistas estavam convictos de que estavam fazendo tudo certo. Sempre acham isso, pô, mas eu paguei tudo certinho, que ação é essa? Mas deixa eu te contar uma história de um cliente meu. E esse cliente, ele era dono de uma empresa de tecnologia lá em São Paulo. A empresa dele, em média, de 15 a 20 funcionários, mais ou menos, ele tinha lá, né? Um faturamento até bom, cerca de quase 2 milhões por ano na época, né? E ele sempre se considerou um bom patrão. De fato, ele era mesmo. Ele pagava em dia, né? Oferecia vale alimentação. Até tinha um plano de saúde lá para a equipe dele, né? Até que um dia chegou a notificação da reclamação trabalhista. Um ex-funcionário que entrou com uma ação trabalhista, e não era uma ação qualquer não, pessoal. Era uma ação pedindo hora extra não paga nos últimos 5 anos, era adicional noturno, reflexos, né, de verbas, né, de fundo de garantia, de salário, 13º, até dano moral. Ele pediu dano moral por assédio moral, né? Então, assim, todas as verbas rescisórias. E o pior, sabe qual que era o valor da causa? Era em torno de 250 mil reais o valor da ação. E ele me disse assim, ele me disse que quase teve um infarto, né, quando viu a notificação. Ele não esperava, né? Não esperava isso daquele funcionário. E muito menos daquele valor, né, do pedido, um valor tão alto. Só que quando ele me procurou, ele já tinha feito a defesa com um outro colega, um outro advogado, né? E aí ele me disse, doutor, eu não sabia que tinha que pagar essas horas extras para quem ganha acima do teto. Olha as conversas, né? Ele não sabia que home office precisava de controle de jornada. E uma coisa que eu te falo, ele não sabia que ele deu uma bronca no cara, né? Deu uma bronca nele, ele não sabia que lá podia ser considerado assédio moral. Pois é, e sabe qual que foi o pior, pessoal? Ele estava errado em tudo isso aí, né? E ele acabou perdendo a ação e foi condenado. Ele teve que pagar, na época, acho que foi 250 mil reais, mais honorários, né, advocatícios, mais as custas de processo, sei lá. Eu sei que no final ele deu quase uns 300 mil reais que ele teve que pagar.
problema é que esse valor poderia ter sido evitado e convertido em investimento na própria empresa dele, né? Porque 300 mil reais é um valor considerável, gente. Não é muita empresa que tem esse recurso. Mas se ele tivesse um programa de compliance trabalhista, isso não ia acontecer. Mas sabe o que foi pior que o dinheiro que ele perdeu? É o quê? É o estresse que ele passou, as noites sem dormir pensando nisso, a reputação manchada da empresa, a dificuldade depois para contratar novos funcionários. Aí ele me disse assim: doutor, se eu soubesse, eu teria investido em compliance muito antes. Era muito mais barato e mais eficiente, né? E ele tá certo, pessoal. Agora o nosso escritório implementou lá um compliance trabalhista para ele, né? Já tem um bom tempo que a gente tá com ele e ele não recebe mais reclamações trabalhistas, né? A gente vem monitorando a empresa dele. Mas afinal, o que é esse tal do compliance trabalhista, né? Bom, o compliance ele veio do inglês to comply, que significa estar em conformidade. Compliance trabalhista é um conjunto de práticas políticas e procedimentos que a sua empresa adota para garantir que está cumprindo todas as leis trabalhistas. E olha aqui, ó, não é só pagar o salário em dia, tá bom? Estamos falando de controle de jornada correto, o registro de ponto adequado, que mais? Pagamento de horas extras calculado direito e pagos direito, concessão de férias no prazo, um ambiente de trabalho seguro, né? Políticas contra assédio moral e sexual, contratos de trabalho bem elaborado, terceirização dentro da lei, home office que virou moda, regulamentado, demissões feitas de forma correta, tipo assim, uma avaliação de risco psicossocial, isso é novo, precisa ter. É um trabalho preventivo e contínuo. E muito, muito mais. E aqui vai um dado que vai te assustar. Segundo dados oficiais aqui, em 2024 foram ajuizadas 2 milhões de novas ações trabalhistas no Brasil. 2 milhões é muita coisa, é muita ação trabalhista. Isso representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. E sabe quanto as empresas brasileiras pagaram em sentenças trabalhistas em 2024? Quase 50 bilhões de reais, pessoal. Foi 48,7 bilhões. Isso é dinheiro que saiu do bolso dos empresários, como você, e foi parar na conta de ex-funcionários. Porque a empresa não estava em conformidade com a lei. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso não é só problema de empresa grande, não. Micro e pequenas empresas representam uma boa parcela dessas ações trabalhistas que foram ajuizadas no ano passado. Então, se você pensa que empresa pequena não tem problema, você está muito enganado. Tá bom? Agora deixa eu te mostrar os 7 riscos mortais que podem quebrar a sua empresa se você não tiver um compliance trabalhista bem definido. E presta muita atenção, porque pelo menos um desses riscos está na sua empresa agora. Me conta aqui se não. O risco número 1, controle de jornada inadequado. Se você não controla corretamente a jornada de trabalho dos seus funcionários, você está abrindo uma porta para ações de horas extras. E olha, a multa por não ter controle de ponto pode chegar a quase 2 mil reais por funcionário. Aí você me fala, você tem quantos funcionários aí? Faz a conta. Entendeu? Risco número 2, o home office sem regulamentação. Pessoal, desde a pandemia, muitas empresas adotaram o home office por questões mais barato, mais prático e tudo mais. Só que pouquíssimas regulamentaram esse direito. E qual que é o resultado disso? Ações pedindo hora extras, adicional noturno, fornecimento de equipamento, reembolso de internet, energia. E todas essas ações estão sendo ganhas pelos funcionários da justiça. Vocês não regulamentaram o formato do home office. O risco número 3, terceirização ilegal. Se você tem funcionário terceirizado fazendo a sua atividade fim, cuidado. A Justiça de Trabalho ela pode reconhecer o vínculo empregatício direto com a sua empresa. Então isso pode fazer, mas tem que ser feito de uma forma correta. E aí você vai ter que pagar todo o retroativo do cara, fundo de garantia, férias, terceiro, tudo dos últimos 5 anos. Risco número 4, o assédio moral e sexual. Isso está virando moda também. Você tem uma política clara contra assédio na sua empresa? Você tem um canal anônimo ali de denúncias? Você treina os seus gestores sobre isso? Conversa com eles? Se não, meu amigo, você está vulnerável. E as indenizações por dano moral podem chegar a centenas de milhares de reais, que não tem um teto.
E pior, a reputação da sua empresa, que você lutou tanto para conquistar, vai pro ralo. Risco número 5, demissões mal feitas. Se você demitiu um funcionário e não pagou as verbas rescisórias no prazo e corretamente, multa automática de um salário do funcionário. Se não entregou a documentação correta, mais multa. Você não homologou a rescisão quando necessário, mais multa. É multa em cima de multa. A legislação trabalhista é pesada e ela fica em cima. Vamos lá. Risco número 6, o desvio de função. Você contratou alguém para uma função, mas o cara faz outra, faz um monte de coisa. Isso é desvio de função, pessoal. E pode gerar pedidos de diferenças salariais, às vezes insalubridade, periculosidade. Então, assim, a Justiça do Trabalho ela é muito favorável ao trabalhador nesses casos, pois ela entende que o funcionário é o elo mais fraco dessa relação empresa-empregado. Né? Nem sempre é assim, mas a Justiça entende como sendo. Risco número 7, ambiente de trabalho inseguro e riscos psicossociais. A partir desse ano de 2025, as empresas brasileiras são obrigadas a avaliar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E isso é novo, você está sabendo disso? Já implementou na sua empresa? Ou está esperando a fiscalização bater aí e te autuar? Então, assim, toma cuidado, pois essa avaliação psicossocial, ela avalia o estresse, metas excessivas, o assédio, falta de suporte, sobrecarga. Se você não fizer essa avaliação, multa também. Então, assim, se o funcionário adoecer por causa disso, lá vem a ação trabalhista. E pior, o INSS ele pode mover uma ação regressiva contra a sua empresa para recuperar o que pagou de auxílio-doença para o funcionário. Você percebe o tamanho do problema? Você percebe que a sua empresa está exposta a pelo menos um desses riscos exatamente hoje? Pois é, e deixa eu te falar uma coisa. Não é questão de se você vai ter problema. A questão é quando esse problema vai chegar. Porque se você não tem um compliance trabalhista efetivo aí na sua empresa, é questão de tempo. A bomba vai explodir, o pavio já está aceso. Tá certo? Mas calma, calma que nem tudo está perdido, tá bom? Não é para você desesperar também não. A gente veio aqui para trazer solução, tá? Para tudo tem uma solução. E essa solução, nesse caso, se chama compliance trabalhista. Porque quando você implementa um programa de compliance trabalhista na sua empresa, você tem inúmeros benefícios. Eu vou elencar alguns aqui só para você ter noção. Benefício número 1, reduz drasticamente o risco de ações trabalhistas. Empresas com programas de compliance bem estruturados têm muito menos processos. Isso é fato, isso é comprovado, tá bom? E isso pode ser a diferença entre você dormir tranquilo ou passar noites em claro preocupado. Benefício número 2, que a gente entende do compliance, economiza muito dinheiro em multas, condenações. Lembra lá do meu cliente lá de São Paulo, que pagou lá quase 300 mil? Pois é, isso poderia ter evitado. E não é só ele. Eu atendo casos assim direto aqui. Empresários que pagam muito dinheiro porque não tinham compliance. Benefício número 3, vamos lá. Melhora o clima organizacional da sua empresa. Os funcionários que trabalham em empresas em conformidade são muito mais felizes e mais produtivos. Diminui aquele turnover lá. Eles confiam na empresa, eles vestem a camisa. E eles não entram em ação trabalhista quando saem. Dificilmente isso acontece. Benefício número 4. Proteja a reputação da sua empresa. Hoje em dia, uma empresa com processos trabalhistas perde clientes e tem dificuldades para contratar talentos. As pessoas, elas pesquisam antes de aceitar uma vaga. Os clientes verificam antes de fechar um contrato. Sua reputação é um dos seus maiores ativos, então proteja ele. Benefício número 5 de um compliance trabalhista. Facilita o acesso a crédito e investimentos. Bancos, investidores exigem, em grandes casos, compliance antes de emprestar dinheiro ou investir numa empresa. Então, se você quer crescer, você quer expandir, você precisa implementar urgente um compliance na sua empresa. Benefício número 6 de ter um compliance. Dá tranquilidade para você, empresário. Você vai dormir tranquilo, sabendo que sua empresa está protegida. Você vai focar no que importa, fazer o seu negócio crescer. E não vai ficar com medo toda vez que um funcionário é dispensado ou sai da empresa. Entenderam? A tranquilidade que você vai se envolver.
E olha, implementar um compliance trabalhista não é tão difícil quanto você parece, assim. E mais, não é tão caro quanto você imagina também, não. Na verdade, isso é um investimento. Um investimento que se paga sozinho. Porque uma única ação trabalhista custa muito mais do que um programa de compliance. Mas vem cá que eu vou te contar como que você faz para implementar um compliance trabalhista na sua empresa. Vem cá, presta atenção, deixa eu te dar um passo a passo aqui prático de como é que funciona. Bom, o passo 1, faça um diagnóstico completo. Você precisa saber aonde estão os riscos ali. Contrate um advogado trabalhista especializado para fazer essa auditoria na sua empresa. Ele vai entrar dentro da sua empresa e vai identificar todos os riscos que você tem. Tá bom? E vai te mostrar exatamente o que precisa ser corrigido. Passo 2, regularize o que está errado. Tem funcionário sem registro? Já registra. Tem hora extra e não paga? Já regulariza isso aí. O seu ambiente de trabalho está inseguro? Vamos ver o que pode ser corrigido. Tem um contrato aqui mal feito? Vamos refazer ele. É melhor corrigir agora do que pagar muito mais caro depois. Passo 3. Crie políticas e procedimentos. Política de controle de jornada, política de home office, política contra assédio, política de segurança do trabalho, política de uso de equipamentos, tudo documentado e assinado pelos funcionários. Treine eles e apresente essas políticas. Porque se você não está no papel, porque assim, se não está no papel, não existe. Passo 4. Treine a sua equipe, gente. Seus gestores precisam saber o que podem e o que não podem fazer. Seus funcionários precisam conhecer seus direitos e deveres. O treinamento também na sua equipe não é um custo, é um investimento. Passo 5. Implemente um canal de denúncias anônima. Os funcionários precisam ter um local seguro para reportar problemas. Isso previne que pequenos problemas virem grandes ações. Passo 6. Monitore e ajuste constantemente. O compliance não é algo que você faz uma vez e para. Não. Ele é um processo contínuo. As leis mudam, a justiça muda, a sua empresa muda. Então você precisa estar sempre atualizado. E olha, eu sei que você pode estar pensando assim, mas isso deve dar trabalho. Bom, a verdade é o seguinte, implementar um compliance dá muito menos trabalho do que lidar com uma única ação trabalhista. Lembra lá do meu cliente de São Paulo, né? O cara pagou lá quase 300 mil reais, fora o estresse, o tempo perdido, mais a reputação da empresa dele que ficou manchada, né? Mais a dificuldade de contratar depois outros funcionários. Tudo isso poderia ter sido evitado. E deixa eu te falar uma outra coisa aqui. O compliance trabalhista, ele não é luxo. Não é coisa de empresa grande, não é exagero, tá certo? O compliance trabalhista, ele hoje em dia, tem sido cada vez mais uma necessidade. É proteção, é inteligência empresarial, é levar o seu negócio a sério. Então vamos recapitular aqui, ó. No ano passado, 2 milhões de novas ações trabalhistas foram ajuizadas em 2024. As empresas brasileiras pagaram incríveis quase 50 bilhões em sentenças trabalhistas em 2024. Quase que a grande maioria dessas ações são de micro e pequenas empresas. E existem 7 riscos mortais que podem quebrar uma empresa. E pelo menos um deles, com certeza, na sua empresa, neste exato momento. Mas se você pode se proteger com o compliance trabalhista, então vem cá. E aqui vai uma pergunta final, pessoal. Você vai esperar essa bomba explodir? Ou você vai desarmá-la antes que seja tarde demais? A escolha é sua. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Empresários inteligentes não esperam o problema acontecer. Você sabe, você toma decisão todo dia. E se eles se antecipam, os empresários inteligentes se antecipam, se protegem, eles investem em compliance. E você, com certeza, você é um empresário inteligente. Por isso você está aqui assistindo esse vídeo até o final. E é por isso, eu sei que você vai tomar a decisão certa. E olha, se você chegou até aqui e está pensando, caramba, doutor, eu preciso disso na minha empresa. Mas por onde eu começo? Então eu vou te explicar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Aqui no nosso escritório, nós temos 18 anos de experiência em direito trabalhista. E uma das coisas que nós fazemos é justamente ajudar empresários como você a implementar o compliance trabalhista de forma prática
e acessível. Nós fazemos a auditoria completa da sua empresa. Identificamos todos os riscos ali dentro. Nós criamos as políticas, nós criamos os procedimentos, treinamos a sua equipe e acompanhamos você durante todo o processo. E melhor, nós estruturamos isso de uma forma que cabe no orçamento da sua empresa. Porque nós entendemos que cada empresa é diferente. E cada empresa tem uma realidade diferente da outra. E nós adaptamos o programa de compliance para a sua realidade. Agora, eu não estou aqui para te vender nada também não, tá bom? Eu estou aqui para te orientar, para te informar, para te alertar sobre os riscos de não ter um compliance trabalhista ativo na sua empresa. Porque a minha missão aqui como advogado é proteger os empresários como você. E se você quiser conversar sobre como podemos te ajudar, se você quiser entender melhor como é que funciona esse tal de compliance trabalhista aí, se você quiser fazer uma avaliação inicial da sua empresa, aqui no escritório nós temos um site dedicado ao direito trabalhista. O direito trabalhista empresarial, tá bom? Onde nós tiramos todas as suas dúvidas. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Já entra lá e confira. E se você quiser uma orientação mais específica sobre o compliance trabalhista para a sua empresa, então você já pode entrar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição e já coloca a sua dúvida lá. Qual dúvida que você tem? Escreve lá que a gente vai te orientar, tá bom? Nós vamos ter o maior prazer de te ajudar. Então vem cá, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, já deixa seu like aqui embaixo, tá bom? Comente aqui se você já tinha ouvido falar no tal do compliance trabalhista. Sim ou não? Deixa aqui no comentário. Já fez algum compliance que deu certo ou não? O seu compliance está ativo, está parado? Escreve aqui pra gente. E já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tá certo? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus outros amigos empresários que precisam saber disso. Porque conhecimento é poder, pessoal. E esse compliance trabalhista é proteção para você e para sua empresa. Lembre-se, pessoal, lembre-se. Empresários inteligentes não esperam o problema acontecer. Eles se antecipam, eles se protegem, eles investem em compliance. Seja um empresário inteligente, meu amigo. Proteja a sua empresa e o seu negócio agora. Tá certo? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Entra aqui no canal, tem vários vídeos ali da área trabalhista, da área previdenciária. Tenho certeza que um vídeo ali vai te ajudar, tá bom? Então era isso, meus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.